vamos falar sobre a situação do design? Olá, para você que não me conhece, meu nome é Enzo e eu acabei criando esse canal aqui para poder falar sobre algumas situações do design que acabaram ocorrendo comigo ou que eu acabo analisando tanto pela internet ou até mesmo as situações que eu acabo vendo em fóruns na internet, né? Obviamente. Enfim, esse canal eu acabei criando aqui mais para poder falar, né, sobre algumas situações que ocorreram comigo. E eu prefiro começar a falar sobre a situação atual do design, porque a gente tem que parar para pensar numa seguinte questão para quem que está começando. Começar no design gráfico em específico é extremamente difícil, principalmente quando a pessoa está começando, porque isso aí é algo muito complicado. Mas a questão é, por que é complicado? Bom, vem cá que eu vou te falar melhor nesse vídeo. E se você gostar desse conteúdo, por favor, acaba comentando aí o que eu posso melhorar aqui nos vídeos, beleza? Seja narração, roteiro, tema de vídeo e por aí vai. E se você quiser, se sinta à vontade para poder curtir e se inscrever no canal, que eu vou postar vídeo não toda semana, não todo dia, não todo mês, mas eu pretendo postar vídeo quando der, beleza? Porque eu gosto muito de falar sobre design, então eu não teria criado esse canal aqui se não fosse para isso, beleza? Uma questão que acabou me atrapalhando bastante na hora de começar dentro do design é principalmente a questão de como você consegue um emprego, pelo menos dentro da área. Falando especificamente em designer gráfico, pelo menos se você procurar no LinkedIn, você vai ver muitas e muitas vagas onde que exigem um monte de coisa que um designer normal ele não tem. Por exemplo, tem inúmeros softwares que eles pedem, como por exemplo o Adobe Premiere, eles pedem também o After Effects, Photoshop, Illustrator, até mesmo o InDesign, que é da Adobe. Então assim, tem um monte de softwares que eles acabam pedindo exigência, onde que o salário não é bom, né? É um salário mínimo, por exemplo, pelo menos as vagas que eu vi bastante recentemente nos últimos meses. Além também de, tipo assim, ser pouca oportunidade na hora de trabalhar e bastante requisito para você querer entrar na vaga. Então isso aí acaba como é que eu posso dizer? É um problema que eu acabo vendo, pelo menos na hora quando você é um designer, porque você acaba se vendo nesse mar se você quiser entrar de forma mais fácil, procurar vaga mais fácil, né? Procurar um CLT, um PJ, como designer gráfico, tô começando agora na área, vou fazer um estágio aqui e ali, né? Mas você não tem muita possibilidade de poder pegar uma vaga que não exija tantas coisas, né? Tanto software, tantas experiências, e você não tem muita oportunidade para poder começar do zero, entende? Mas aí a parte pelo menos de CLT acho que é para boa parte das áreas em geral, né? A maior parte das vagas acabam pedindo não sei quantos anos de experiência, sendo que muitas pessoas não têm, ou pelo menos tem muito jovem começando no mercado, né? Então a gente tem que parar para pensar, falando nessa parte de CLT e PJ na hora de encontrar a vaga. Um outro problema é as vagas de freelancers. Se você quiser se tornar um freelancer, a gente acaba sempre se deparando com aquela incrível ilusão do site de freelancer. Até mudei aqui a luz aqui para a gente poder falar de forma mais fria, né? O site de freelancer, eles acabaram surgindo assim como uma opção maravilhosa, né? Só que todos os sites, pelo menos, que eu tentei, sempre tinha alguma coisa de errado. O site, ele sempre tinha uma opção onde que você ou tinha que pagar para poder conseguir o seu freela, ou você precisava se esforçar durante 4 meses para poder ter um simples cliente e te pagar R$220 esse freela. Então é algo que realmente para mim é algo complicado, entende? Porque se tem a opção de ter um site de freelancer, mas essa opção ela é limitada ou você tem que pagar, assim, acaba gerando menos vontade de acabar procurando essa vaga. E normalmente quem tá procurando design gráfico não tem 4 meses para poder ficar se esforçando lá no site, ficar, sei lá, publicando um monte de coisa, para poder, quem sabe, conseguir um freelancer que ainda vai pagar pouco, né? Um freela que ainda vai pagar pouco. Então, é uma coisa que me dá raiva. Por exemplo, Orkana, 99 Freelas, Fiverr principalmente. Fiverr ainda também tem muita gente falando que quer design, mas é só golpe. Então assim, tem vezes que o design vem, mas é golpe, entende? E aí você ainda tem que lidar com isso. Então é um negócio que acaba complicando muito a situação.
Outra parte na hora de começar no design também é os programas. Os programas são muito caros, pelo menos da parte da Adobe. É ridículo o preço que eles cobram. R$ 270 por mês tem que pagar num programa de software, onde que é só no primeiro ano os 270, depois ainda sobe o preço, onde que você tem que pagar tudo isso por mês, e se você quiser usar apenas um ou dois aplicativos, já sobem para mais de 100. O pacote de fotografia, por exemplo, do Photoshop, junto com o Lightroom, ele sai por R$ 90 por mês. R$ 90 é muito provável que, tipo assim, é a conta de internet de alguém, a conta de água, a conta de luz. Então como é que você vai acabar comprando, tendo um software que ele acaba saindo caro e você ainda é limitado a 2? Você não pode escolher mais que isso, senão sobe para 100, 160, 270 para poder pegar um pacote e por aí vai. Então assim, é algo que realmente não faz sentido. A Adobe, ela é a Apple no sentido de programas que a gente tem aqui no mercado, né? Pelo menos na parte de design gráfico, uma coisa que eu percebo muito é que não tem uma alternativa boa equivalente ao Photoshop. A gente tem o GIMP, por exemplo, o Photopea, que é por Sart, e o GIMP, que é um programa gratuito, mas se for comparar diretamente com o Photoshop, é ridículo a comparação, entende? O Photoshop realmente é melhor. Não é que nem o DaVinci Resolve, por exemplo, que é uma ótima alternativa para quem tem um Adobe Premiere Rush e não quer pagar. Mas como é que fica para quem é designer gráfico, para quem precisa lá usar o Illustrator ou até mesmo usar o Photoshop? É uma opção que acaba ficando inviável, né? Então é difícil ter que lidar com esse tipo de situação. A gente tem pelo menos hoje uma opção equivalente do Illustrator, não equivalente, né? Que é o Figma. O Figma é uma ótima opção, mas ele é mais focado para quem tem o UX design, né? Para quem faz web design. É uma opção realmente muito boa. Eu já tentei aprender, ainda não consegui, mas apesar de não ser o meu foco do Figma, o Figma, apesar de não ser o meu foco dentro do design, né? O meu foco é mais o Illustrator, Photoshop, até mesmo ali algumas partes do Lightroom, né? Não é uma opção ruim, né? Mas para quem precisa do Photoshop ainda assim é uma questão que a pessoa vai ter que pagar, querendo ou não, né? E a gente tem, obviamente, o Canva. O Canva é uma boa opção, ele não deixa de ser uma boa opção grátis, mas ele não é, obviamente, completo se for comparar com o Photoshop. O Photoshop é, pelo menos, de edição de foto, é um dos mais completos que eu já vi atualmente. Tanto que ele está sendo feito, até está sendo criada uma versão para mobile, mas é uma versão que eu, pelo menos, não vejo tanto futuro. Enfim, eu queria mais bater esse papo aqui para poder desabafar sobre o mercado de design hoje em dia, que eu acabo vendo aí tantas questões, seja no Twitter, no Instagram, que acaba aparecendo para mim. Recentemente eu acabei olhando no YouTube sobre essa questão também. Muita gente fala para poder ficar nichado, né? Ser um designer nichado, mas normalmente esse treinamento que eles pedem para você poder ser nichado, que tem aí normalmente um curso caro que você não consegue pagar na hora, né? Fala aqui como um designer, né, que tá tentando se instaurar no mercado. Mas é isso, eu espero que você gostou desse vídeo. Me avise aí nos comentários se tem algo para poder melhorar em relação aos conteúdos, temas que vocês querem ver aqui no meu canal. E também se sintam à vontade de expressar sua opinião aí embaixo nos comentários se design realmente vale a pena. Então é isso, valeu, fui, tchau.